Meu nome é Isabel Pimenta, Cristina Pimenta da Silva, olha só. Sou lá de Piracicaba, interior de São Paulo. Sou casada com o Fábio, o homem mais lindo do mundo daqui. Sou mãe da... Levanta a mão, velho. Sou mãe da Cauísa, menina mais linda do mundo, né? Uma alegria estar aqui com vocês. Atualmente sou uma assessora do Juninho, nas expressões de dança e teatro. Faço parte do grupo de oração Jovens Restaurados em Cristo. Quando você for para Piracicaba, certo? Interior de São Paulo, vai lá na Frisológico, não tem como errar, certo? Estão todos convidados, ok? O tema que deram para mim, eu já falo rápido, vou falar mais rápido que 15 minutos, né, gente? Aí se puder para acompanhar, vocês fazem assim, eu desacelero, certo? O tema que deram para mim é Vem e Segue. E o Senhor, Ele falou muitas coisas de uma forma nova. E quando a gente chegou aqui, comecei a rezar, ouvindo vocês, olhando vocês, ouvindo falar de vocês, eu entendi por que Ele falou dessa forma. Porque, de fato, vocês não estão no comecinho da caminhada, né? Então, o Senhor, Ele avançou um pouco. Olha que bom, mas também que responsabilidade, né, para cada um de nós. Queria convidar você a pegar comigo a palavra de Jeremias 1. Jeremias 1. Nesse tema, a primeira coisa que a gente precisa compreender, quando a palavra é vem e segue. Então a gente percebe que o principal dessa palavra é o chamado de Deus para nós, né? A palavra dizia assim, no versículo 4: Foi-me dirigida nesses termos a palavra do Senhor. Antes, Jeremias 1, versículo 4. Espera, não vai ter gente procurando. Jeremias 1, versículo 4, ok? Foi-me dirigida nestes termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi: Ah, Senhor, já eu nem sei falar, pois que sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: Não digas sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a ele dirás o que eu te ordenar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha só, o profeta aqui, ele fica temeroso quando vem a palavra de Deus, né? E ele automaticamente já fala: Ai, mas eu nem sei falar, eu sou uma criança. Então, primeiro vem aquele medo, aquele receio. E vinha no meu coração a respeito do chamado. Quando Deus me chamou, quando Deus chamou você, quando Deus chamou cada um de nós, Ele sabia com o que cada um podia contribuir, não é? Eu estava vindo falar com assim, Fábio, Deus não vai me mandar para a África atender as pessoas que estão doentes, porque hoje eu não tenho medicina. Mas Ele pode mandar a Roberta, não é? Diante daquilo que cada um tem. Então perceba, esse chamado, Deus, Ele sempre vem na nossa realidade. Nessa situação, cai por terra todo medo, porque Deus não te chama para nada além do que você não possa dar. Então, quando Deus te chamou, Ele já sabe como que você pode contribuir. Aí eu me recordava de Pedro, né? E olha só, Pedro, ele estava ali pescando, e ele era um bom pescador, não é? Porque se a pessoa é conhecida pela profissão, é porque ela faz aquilo bem, não é? Então ele vem e ele fala assim para Pedro: Olha, Pedro, você pesca muito bem, você sabe aonde está, você sabe aonde está o cardume ali, vamos dizer assim, né? Aprofundando o diálogo de Jesus com Pedro, era mais ou menos assim. Ele olhou para tudo que Pedro fazia e ele falou assim: Ó, você faz tudo isso muito bem. De agora em diante, você vai ser pescador de homens, né? Então, depois, Paulo ele está indo para perseguir os cristãos, não é? Ele está no caminho para perseguir os cristãos. E ele era muito temido. De repente, ele se encontra com Deus, com Jesus. Jesus fala para ele: Saulo, por que me persegues? Não é? E ele tem
aquele impacto que ele fica 3 dias lá na cidade, sem ver, sem comer, sem beber. E quando ele sai dali, após receber a oração de Ananias, ele continua na mesma direção, certo? Ele vinha para perseguir os cristãos, ele continua na mesma direção. Só que agora ele passou de perseguidor a seguidor, né? Ele passou de perseguidor dos cristãos a seguidor de Jesus. Quando ele chega no lugar aonde ele ia perseguir os cristãos, a palavra vai dizer que as pessoas se confundiam, falavam, mas não era ele que veio aqui para perseguir? Não era ele que matava os cristãos? Então perceba o que aconteceu no caminho que ele chegou diferente lá, né? Paulo, ele saiu de uma forma, ele teve um momento em que ele se encontrou e ele chegou de outra forma. Diante disso, queria partilhar com você, anotando um montão de coisa aqui. Nossa, que gente. No caminho, a gente vê na palavra que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho, nós passamos com o Senhor, nós caminhamos com Cristo e em Cristo, né? E esse caminho é que faz toda a diferença para nós. Esse caminho faz com que a nossa missão, faz com que esse chamado de Deus para nós, como Ele chamou Pedro, como Ele chamou Paulo, você se lembra de quando o Senhor te chamou? Sim ou não? Às vezes a gente se lembra do momento que a gente se encontrou com Deus, né? Mas nesse dia, Ele olhou para toda a minha realidade, para toda a tua realidade, e falou assim, olha, você faz tudo isso agora. Você vai fazer dessa forma. Então percebe que a nossa vida velha, até a música, né, fala, e a primeira profecia também falou, né? A nossa vida velha, de repente, ela torna-se matéria-prima de santidade para nós. Porque eu sei de onde eu vim, então o Senhor, Ele me projeta com toda a minha realidade para frente. Se você for na minha casa, chegar agora lá em Piracicaba, você não tem como chegar na minha casa, tem? Eu preciso ir em algum lugar e você precisa me seguir, eu vou mostrando o caminho. Quando Jesus diz, vem e segue-me, é a mesma coisa. Ele vai à frente e Ele vai mostrando o caminho. Eu acho isso fantástico, porque Jesus, Ele não fala assim para você, vai filho, né? Ele fala, vem, segue-me. Em Isaías 45 vai dizer, irei eu mesmo à tua frente, aplanando as montanhas, arrebentando todos os ferrolhos e tal. Ele vai à nossa frente. Olha que lindo. Depois, nesse caminho, eu anotei aqui assim, nesse caminho eu encontro diversas situações. Só que por eu ter tido esse chamado e eu ter sido inflamada, até falaram assim para mim uma frase, né, de Santa Catarina de Sena, se fores aquilo que Deus quer, colocareis fogo no mundo. Então nesse caminho, por eu estar inflamada de Deus, por eu reconhecer esse amor de Deus na minha vida, no caminho eu encontro a minha missão. As pessoas a quem, por eu conhecer a Cristo dessa forma, as pessoas vão sendo contagiadas. Aí, entendam bem, o caminho, ele é só um caminho. Então eu estou caminhando, qual que é a meta do meu caminho? Qual é a meta do seu caminho? O céu. A meta do meu caminho para mim é a santidade, certo? Não tem outro caminho. Então muitas vezes nós, inflamados que somos, a gente faz um encontro pessoal com o Senhor e é maravilhoso. Só que daí no caminho eu me encanto com as coisas que Deus tem realizado e eu acho que Ele me chamou, entendam bem a palavra, só para isso. Na verdade, a missão, quando Ele fala vem me segue, quando Ele nos projeta, é muito mais para a nossa santidade. E de bônus, a gente pode mudar toda a humanidade com o nosso testemunho, convidando nossos irmãos, né? E a gente vai encontrando com muitas realidades. Eu até anotei aqui que eu faço parte de uma companhia de artes, né? E lá a gente tem um trabalho que a gente vai na cadeia, a gente vai no asilo, a gente vai em casa de um morador de rua. E o incrível é que uma vez, a primeira vez que chamaram a gente para ir na cadeia, falaram assim, olha, vocês podem evangelizar lá na cadeia porque está difícil a realidade lá. A gente falou, imagina, né? Alguém já foi na cadeia para evangelizar?
é uma emoção muito grande quando você entra lá, né? Porque é o impacto do sofrimento daqueles homens com a esperança, né? E eu falei, nossa, que legal, voltei toda animada, mas eu falei assim pro meu diretor espiritual. Falei, viu, as pessoas estão dizendo que não dá pra gente ir lá, porque a gente não tem a linguagem dos detentos, a gente não sabe falar na gíria, a gente, né? Tem que ter, né, tipo assim, né? Não sei, eu não tenho a linguagem dele. Aí eles falaram pra mim, mas você não sabe falar com eles, como você vai lá na cadeia? Eu falei, caramba, é verdade, o que eu faço? Sento e aprendo, né? Aí, partilhando isso com ele, falou assim pra mim, ô Bel, eles conhecem essa linguagem, eles não precisam dessa linguagem. Se tem uma linguagem que eles precisam, é uma só, é do Espírito Santo. Essa vocês têm. Então perceba, nesse instante, eu vi que o Senhor nos chama a partir da nossa realidade, justamente porque Ele sabe o quanto nós temos. Ele não queria nada, que nada mudasse. Ele queria que nós fôssemos daquela forma. E tem sido maravilhoso os dias que nós passamos lá, as evangelizações. Tem também na casa do morador de rua, quando a gente apresenta dança teatro, né? E tem muitas vezes, eles não compreendem o que você está cantando, o que você está atuando, o que você está dançando. Se é drama, o teatro eles riem. Se é para rir, eles acham uma cara. Então a gente percebe que eles não entendem nada que está acontecendo, porque eles geralmente à noite estão dopados de remédio para dormir. E são pessoas que não têm mesmo para onde ir, são pessoas com atraso mental, desde pequenininho não foram adotados e vai indo até cair naquele lugar. E de repente, no final de uma peça de teatro, sem eles entender nada, de repente a gente fala, olha, você que tem vontade de abraçar a sua família, pode saber a dinâmica, né, de Crisma, né, que é maravilhosa. Aí pode vir e abraçar também os personagens, vai ser sua mãe, vai ser seu pai, tal. Aí todo mundo assim, né, esperando o abraço, aquele silêncio. Eles não, eles olham pra cima e tal. Aí veio a inspiração. Gente, vai vocês e abraçar eles. Aí eu falava assim, olha, a mãe vai abraçar vocês. Daí a mãe saiu andando pra lá. O pai vai abraçar. Quando eu falei, o pai, ligou. Ele falou, o pai? Né? E ele era enorme, gente. O menino que era o pai era um palito. E ele pegou e abraçou, ele subiu no braço dele. E ele ficou lá abraçado, ele não respirava. Só viu o pescocinho assim pra cima. E lá ficou. Depois a gente ficou sabendo que era o único abraço de pai que aquele rapaz já recebeu na vida. Ele era exatamente essa situação. Os pais dele abandonou. Ninguém adotou ele por muito tempo. Quando ele deu a idade, ele ficou um pouco ali meio perdido. Conseguiram um lugar para ele morar, não deu certo. Ele tinha problema mental. Foi para casa do morador de rua. A única coisa que ele tinha era um jazigo, fala, um cemitério. Porque lá eles morrem de repente, remédio forte e tal. E quando a gente viu aquilo, a gente percebeu que a missão, ela nem sempre, ou quase nunca, ela dá a glória, não é? Nós muitas vezes somos encantados com a missão, como se ela desse algum status para nós. Quando na verdade, aquele momento, daquele abraço, a gente percebeu que foi o ápice da missão, de tudo aquilo que a gente preparou, e nem foi uma iniciativa nossa, foi apenas uma recepção. Olha só, então no caminho, Ele vai fazendo isso com a gente. Por quê? Porque o Senhor, Ele sabe tudo necessário para a gente ser santo. Então Ele vai trilhando o caminho, vai fazendo com que a gente caminhe, com que as pessoas vão se encontrando até a nossa santidade. Gente do céu, está acabando o tempo, deixa eu ver aqui. Eu queria falar uma coisa também. No caminho, muitas vezes a gente vai saindo para evangelizar, né? E eu quero sempre dar. E no caminho, eu também sou matéria-prima de missão para o meu irmão. Porque nós somos fracos, nós caímos, sim ou não? Olha como Deus é perfeito. Ele me usa para levantar o que está caído. E ali na frente, Ele usa talvez a mesma pessoa para me levantar. Uma vez disseram assim para mim, se você já caiu, louvado seja Deus, você é um grande formador. Porque quando outra pessoa cair na tua frente, você sabe por onde você subiu. E você fala, põe o pé ali, puxa aqui, dá a mão aqui que eu estico você aqui, você não vai conseguir sozinho. A gente sabe.
Então, o caminho, a busca pela santidade, o seguir a Cristo, faz com que caia por terra todo o nosso orgulho. E de repente, nós olhamos para o lado e nós encontramos o nosso irmão e juntos a gente vai à santidade. E por fim, o nosso chamado ele se renova dia após dia. Santa Teresa d'Ávila, ela há 20 anos ela já estava dentro do Carmelo, 20 anos, e ela se deu conta que ela não tinha intimidade com o Senhor. Ela tinha mais de 30 anos, aí ela começou a correr atrás. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei, não é possível. Então, veja que o meu chamado, ele se renova dia após dia. Eu não posso me dar nunca por vencida. Porque Santa Teresa, doutora da igreja, depois de 20 anos, ela olhou para dentro dela e falou assim, não conheço esse homem. E aí ela foi conhecê-lo de novo. Que nesse caminho nosso, a gente nunca caia nessa tentação de achar que nós sabemos, de achar que nós estamos prontos, de achar que nós estamos sempre para dar. A gente precisa ter a humildade, é uma virtude, é uma graça de Deus, né? De sempre nos colocarmos numa condição de necessitados que somos, né? Uma vez eu vi uma frase assim, como que é? Compaixão é um mendigo mostrando ao outro aonde está o pão. Olha, eu sou mendiga, eu mostro para você e depois o outro mostra para mim. São Felipe Neri, para a gente finalizar, tinha tanta coisa para falar, mas tá bom. São Felipe Neri, ele queria muito ir para a Índia, ele queria muito evangelizar o mundo, ele queria ser mártir, né? Quem não assistiu o filme São Felipe Neri, levanta a mão. Gente, em nome de Jesus, né? Olha lá no YouTube e assista, por favor, você precisa desse filme. E quando ele vai, que ele fala que ele quer ser mártir, fala para ele assim, não, você vai ficar aqui em Roma. E ele fica, né? Então eu percebi ali que a missão não é física, a missão é espiritual. Da onde ele ficou, ele conseguiu formar tantos jovens que mais de um, olha que interessante, mais de um foi Papa. Então veja, ele queria morrer pelo Evangelho, mas ele formou, como que fala? 2 gerações da igreja. Então o lugar onde você quer estar, nem sempre é o lugar onde Deus te quer. Só que o lugar onde Deus te colocar é onde você vai dar frutos 100 por 1. E depois São Felipe Neri, lá no fim, um jovem vai dizer assim para ele, eu vou ser padre. E ele percebeu ali o orgulho no coração do jovem. Ele fala, você vai ser padre? Tipo, se colocando mais que os outros. E depois? Ele falou assim, depois bispo? E depois? Eu vou continuar nessa carreira, arcebispo talvez, né? Ele fala, e depois? Aí o jovem já começa a se entristecer, daí São Felipe fala para ele, depois Papa? Ele, pode ser? E depois? Aí o jovem fala assim, depois a minha vida vai ter terminado. Daí ele fala assim, e o que sobrou? E o que vai sobrar? Então perceba, a nossa caminhada, ela é o céu. Nada do que eu faço tem tanto sentido, tem tanto significado para Deus, senão a minha santidade. Eu posso andar no mundo inteiro, mas é a minha santidade, São João Paulo vai dizer, a santidade, ela é a força mais poderosa para levar a Cristo o coração do homem. Para levar a Cristo o coração do homem. É a santidade. E quando me veio esse tema, Vem e Segue-me, eu queria falar tantas coisas para vocês, tantas coisas na cadeia, tantos jovens que a gente encontrou depois, que foi no grupo de oração, que tantos testemunhos, e o Senhor, ele me incomodava. E ele dizia, é a santidade. É a santidade que dá sentido à missão. Eu queria dizer a vocês, o Senhor, o olhar dele para este grupo é um olhar de amor. E o Senhor nos projeta nesta noite a uma visão nova com relação à santidade. Aonde de repente o nosso foco, ele para, como Maria Madalena, ela não se encantou com as flores, nem com o anjo que ela encontrou lá no sepulcro. Mas ela fala para o anjo, aonde está? Né? Depois ela se encontra com Jesus. Por quê? Porque ela não está preocupada com nada. Se um anjo aparecer na sua frente, você faz uma
selfie, não é verdade? A gente fica deslumbrado, fala, ninguém vai acreditar. Mas ela não parou nem no anjo, porque ela queria Cristo. Nós não podemos parar. O que eu sinto é o Senhor vai enviar a cada um de nós a lugares que nós nunca imaginamos, nem que seja perto, mas vai nos levar. Mas se nós olharmos para a santidade, se eu tiver um desejo em ser santa, em o meu depois, ser a santidade, aí eu entro.